Esse país é localizado no Golfo Pérsico. O Catar é um país com uma área um pouco superior a 10 mil quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia de quão pequeno é, ele é quase 850 vezes menor que o Brasil. E há pouco tempo ele conquistou sua independência do Reino Unido no ano de 1971, sendo um país distante, hostil e muito pobre. Na verdade, era um dos lugares mais pobres do mundo, mas já aprendemos que os países mais pobres, quando conseguem se reinventar, conseguem se tornar os mais ricos do mundo. A Península do Catar é um lugar onde as temperaturas podem atingir 50 graus Celsius no verão, e é quase que completamente coberto por desertos, e certamente um dos lugares mais inabitáveis da Terra. Mas isso não permaneceu assim para sempre, pois hoje o Catar é o país mais rico do planeta, e os cidadãos desse pequeno país desfrutam de uma renda per capita de mais de 125 mil dólares, quase 3 vezes maior do que da França e 5 vezes maior do que do Chile. O Catar é um país que era praticamente desabitado, um país que mal conseguia sobreviver com sua indústria pesqueira, e hoje parece algo como o cofre do tio Patinhas, possuindo investimentos e propriedades por todo o mundo. É o berço da Al Jazeera, a empresa de mídia árabe mais importante, e depois a Doha, a capital, é o mar de arranha-céus, shoppings e carros de luxos. O Catar passou de um lugar sombrio e se tornou o que muitos poderiam considerar o país mais aberto do Oriente Médio. Isso além de Dubai, claro, mas como você deve saber, Dubai é um emirado e não exatamente um país. Na Doha moderna encontramos universidades internacionais ou a chamada Cidade das Igrejas, um complexo de igrejas protestantes, ortodoxas e católicas, como a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é a igreja católica de 20 milhões de dólares com capacidade para 2.700 pessoas, está localizada nos arredores do sul da cidade, em terras doadas pelo Sheikh Hamad bin Khalifa, o emir do Catar. Tá, mas agora a pergunta é, como o Catar conseguiu essa transformação e se tornou o país mais rico do mundo? Vamos entender como isso começou. Eu sou o F, então se prepara e vamos para essa história. O gás natural liquefeito. Em outros vídeos falamos como os países conseguiram se tornar ricos através de mudanças governamentais e econômicas, mas no caso do Catar é muito mais simples e pode ser resumido em duas coisas: petróleo e, o mais importante, o gás natural. E foi uma quantidade massiva de gás natural. Os primeiros campos de petróleo foram encontrados na década de 1940 e na década de 1960 a exploração já estava consolidada e as coisas começaram a mudar para o país, mas não muito. A questão é que só no início da década de 1970, a Shell encontrou o maior tesouro desse país, o Campo Norte, o maior campo de gás do mundo, mesmo que naquela época o gás natural não fosse tão lucrativo. Mas naquela época o gás só poderia ser transportado por gasodutos e o Catar estava muito longe de qualquer lugar onde o gás pudesse ser usado. Mas tudo mudaria, pois em 1996, o antigo emir Hamad bin Khalifa liderou um golpe de estado enquanto que seu pai estava na Suíça, e esse emir chegou ao poder com uma ideia muito clara: o futuro do Catar era o gás. Eles tinham que explorar seus enormes campos. Então o novo emir decidiu investir em uma tecnologia pouco desenvolvida e considerada rara: a liquefação, que é a capacidade de transportar gás natural em forma líquida para que pudesse ser transportado em grandes navios como se fosse petróleo. Para que isso aconteça, o gás precisa ser resfriado e mantido a uma temperatura negativa de 161 graus. Então o Catar decidiu investir enormes quantidades de recursos para impulsionar o desenvolvimento dessa tecnologia para que pudesse ser usada em escala massiva. E graças a esse investimento, o Catar agora é o maior exportador mundial de gás natural liquefeito. E com essa tecnologia, o Catar é capaz de exportar suas enormes reservas
de gás para o resto do mundo. Hoje, 1/3 do gás do Catar vai para países asiáticos como China, Índia, Coreia do Sul e Japão. E tem mais, o complexo industrial que o Catar desenvolveu é tão grande que o país conseguiu ter os custos mais baratos de extração e liquefação do mundo. E para você ter uma pequena noção, um navio-tanque de GNL é 4 vezes mais barato no Catar do que nos Estados Unidos, o que os torna os líderes da venda e extração desse combustível. Ok, mas isso é apenas uma parte da equação. Não só um país precisa explorar os recursos, mas eles também precisam usar o dinheiro de forma inteligente ou acabarão como Angola ou a Venezuela. Portanto, além desse processo inovador, o Catar tem outras chaves para o seu sucesso. O poder do Catar. Desde a chegada de Hamad bin Khalifa ao poder em 1995, as coisas mudaram de forma significativa, pois em seus 18 anos liderando o país, a população do Catar multiplicou por 5 vezes, enquanto se tornava o país mais rico da Terra. O Catar começou a gerar muitos recursos econômicos. E bem, o que você acha que eles estão fazendo com todo esse dinheiro? Apesar do que possa parecer, eles principalmente o investiram, tanto nacionalmente como internacionalmente. O Catar criou a Autoridade de Investimentos do Catar, um enorme fundo de investimento pelo mundo, que é conhecido como o Poder do Catar, porque eles podem ter em suas mãos mais de 330 bilhões, sendo que sua população é de menos de 3 milhões de pessoas. Por isso, eles possuem investimentos significativos pelo mundo. Em Londres, uma grande parte da cidade pertence ao Catar, incluindo hotéis, escritórios, apartamentos. E nos Estados Unidos, em 2016, o Catar foi o 4º maior investidor em escritórios do país. Apenas em Manhattan, esse fundo investiu 5 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. Mas o país não investe apenas em imóveis. Esse fundo também possui grandes ações e muitas multinacionais, como por exemplo Volkswagen, Iberdrola, Barclay Blank, Tiffany e Shell, e até mesmo a gigante Rosneft, a empresa de petróleo do governo russo. Na imagem que estamos prestes a mostrar, você vai ver como o investimento estrangeiro aumentou à medida que a produção de gás e petróleo cresceu. E não é apenas o investimento internacional, eles também estão investindo em muitos recursos dentro do país. Dezenas de bilhões foram gastos em rodovias, portos, aeroportos e centros de pesquisa, e centros financeiros, e assim por diante. Tá, eu acho que todos nós já entendemos, mas qual o objetivo disso tudo? Eles pretendem no futuro substituir a renda vinda do petróleo por esses ativos obtidos pelo mundo, pois uma hora a demanda pelo petróleo vai diminuir. Mas no momento ainda está muito longe de acontecer. Não tem nenhum analista que possa dizer quando a demanda por gás vai diminuir. E para algumas pessoas o pico da demanda acontecerá entre 2030 e em outras em 2042. Mas para o gás a demanda está constantemente crescendo. Essa ideia de investir em vez de gastar o dinheiro proveniente dos recursos naturais pode ser uma das diferenças mais importantes entre o Catar e os outros países também ricos em recursos naturais, pois a maioria deles acha muito fácil gastar o dinheiro ao invés de pensar no futuro. Rumo à independência efetiva. Quando Hamad bin Khalifa chegou ao poder, ele também tinha outra coisa em mente. O Catar precisava ganhar influência internacional. Durante anos, o Catar foi controlado pela Arábia Saudita, e o novo emir simplesmente não podia esquecer a invasão do Kuwait pelo Iraque. E se o Catar quisesse sobreviver, eles precisavam reivindicar sua identidade e obter influência internacional. Caso contrário, qualquer conflito com a Raid poderia comprometer a independência do país. E já que agora o gás natural poderia pagar as contas, então em 2003, quando a Arábia Saudita solicitou que os Estados Unidos retirassem suas tropas do país, o Catar não hesitou em oferecer como destino para essas tropas. Eles nem piscaram quando gastaram cerca de $1 bilhão para construir as bases militares. E então temos a fundação da Al Jazeera. Isso tem o objetivo de obter influência global e eles tiveram sucesso. E eles também desenvolveram uma política externa direcionada para a influência internacional. Tanto é que hoje estamos falando sobre ele.
Toda essa estratégia política irritou tanto os Emirados Árabes quanto a Arábia Saudita, e em junho de 2017 eles anunciaram um bloqueio acusando o Catar de apoiar grupos fundamentalistas e terroristas. Assim, é verdade que o Catar tem alguns segredos sombrios, afinal é uma monarquia absoluta, mas o país é um bom aliado do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, pois ele é um dos países mais abertos na região. A verdade é que o boicote tinha um alvo diferente: reduzir a estratégia de influência internacional e essencialmente colocar em seu lugar. No entanto, o bloqueio acabou sendo um fracasso total. Primeiro, a posição de Hyde não era tão forte e muitos poucos países apoiaram, nem mesmo o Kuwait ou o Omã. Além disso, o Catar desenvolveu relações com a Turquia e até mesmo com o Irã. O Catar simplesmente provou que é forte o suficiente para resistir a essa tempestade. E o Catar desafiou a Arábia Saudita a restabelecer laços diplomáticos com o Irã. E galera, antes de terminarmos, vou deixar claro aqui, nem tudo são flores. Existem muitas áreas cinzentas no Catar, como as condições de trabalho análogas à escravidão que não são divulgadas, ou a situação das mulheres e a falta de democracia. Além disso, o sistema precisa provar que pode funcionar sem o governo, porque ao contrário de Dubai, a liderança tem sido assumida por iniciativa pública, não privada. E esta é uma das razões pelas quais Dubai ainda está acima do Catar em praticamente todos os aspectos. Agora, se você quiser saber o lado obscuro do Catar, fica de olho, pois logo estaremos te mostrando porque esse mundo é um jogo de duas faces. Então deixa a curtida e se inscreve para quando sair novos vídeos e você se mantém informado. Agora vou nessa, fui!